Olá pessoal, tudo bom? Então, deixa eu falar com vocês. Como prometido, eu estou aqui para falar sobre um tema que para mim é até um pouco complicado falar para vocês. É basicamente um testemunho de vida, que é a rejeição. Bom, eu sofri rejeição, eu fui rejeitada. E no meu caso, não foi uma rejeição assim, meu namorado não te quero mais, não. Eu fui doada quando bebê, fui rejeitada pela minha mãe, não tive a oportunidade de conhecer o meu pai. Sofri muito nesse primeiro ano de idade. Fiquei com sequelas que eu nem sabia que eram relacionadas à rejeição, só descobri muito tempo depois, me tratando em terapias, e aí que eu pude olhar e desenvolver melhor essas sequelas na minha vida. E aí o fato é o seguinte, eu fui rejeitada, e para nós que somos bichos, por mais que sejamos animais racionais, a gente ainda é animal. E instintivamente, a rejeição é uma questão ou pertencer a um grupo é uma questão de sobrevivência. Por quê? Porque a gente nasce muito indefeso, a gente nasce 100% dependente e a gente necessita desse acolhimento para sobreviver. Quando você não é acolhido, quando você não é bem recebido, você vai ativar áreas no seu cérebro, a pesquisa da Califórnia já confirmou isso, que é a mesma área de uma dor forte, como por exemplo uma queimadura de terceiro grau ou um trauma que você sente. Então é uma dor física mesmo que gera, porque está completamente relacionada à sobrevivência, instinto de sobrevivência, pertencer a um grupo. E quando você perde esse pertencimento, molda o seu psicológico para sempre e você acaba tendo sequelas por conta dessa rejeição. Essa rejeição pode ter sido como no meu caso, que foi realmente abandono, mas pode ser que seus pais precisaram sair para trabalhar e você não tinha ali o pai e a mãe presente. Pode ser que chegou um irmão mais novo e você se sentiu rejeitado porque perdeu seu lugar na família. Pode ser que seu pai e sua mãe estavam presos em outras demandas psicológicas inconscientes e não conseguiram olhar para você da forma que era necessário que olhasse. E tudo isso faz com que a pessoa se sinta rejeitada. E aí, a partir desse sentimento de se sentir rejeitado, você que já se sentiu rejeitado, o que acontece? Comigo, por exemplo, eu sinto muita raiva, muita raiva. E, então, existem alguns mecanismos de defesa que são constituídos no nosso inconsciente para não ter que sofrer novamente essa dor, porque é uma dor muito forte, uma das maiores dores que o ser humano sente. E quais são? Existem três, pelo menos. É a fuga, que é o que eu mais utilizo, é o meu mecanismo de defesa. Fugir da relação, ou o apego conflitante, que é você não conseguir se apegar a essa pessoa, é você rejeitar primeiro para não ser rejeitado. Existe também a hipercompensação, que é aquela pessoa que é ansiosa por agradar. Ela agrada todo mundo, porque ela tem tanta essa necessidade de acolhimento, tanta essa necessidade de pertencer, que ela vai agradar para poder fazer parte. E tem também a resignação, que é aquela pessoa totalmente submissa. Ela vai ficar submissa a alguém, ela vai ficar codependente, ela vai achar que a vida dela, o bem-estar dela, depende de outra pessoa. E nessa submissão, ela consegue que a outra pessoa consegue que ela sempre faça o jogo que ela deseja, e aí vai mantendo essa relação, essa troca. Acontece que nenhum desses mecanismos são saudáveis. Esses mecanismos acontecem se você já tiver tido um trauma. E esse trauma pode gerar bloqueios emocionais que você vai levar para o resto da sua vida. E talvez você não consiga mais ter uma relação saudável, talvez você não consiga ser um bom profissional, talvez você não consiga equilíbrio financeiro na sua vida, você pode não se sentir capaz, merecedor, você pode ficar com baixa estima,
com medo, ansioso, inquieto e pode inclusive ser gatilho para você ter uma depressão profunda. Então veja só como que a rejeição na vida de uma pessoa pode causar sequelas. São inúmeras as sequelas. Outros exemplos de sequelas é a tristeza, a melancolia, enfim, nada nunca tá bom, pra mim não dá certo, eu já me relacionei com fulano, ciclano, mas pra mim nunca dá. Gente, se você tá passando por qualquer relação, situação psicológica do tipo, vamos dar uma olhadinha que talvez ser que em algum momento da sua vida, principalmente na infância, você se sentiu rejeitado. E não importa se você realmente foi rejeitado ou não. Só de você ter a percepção de que você foi rejeitado já é o suficiente para o seu inconsciente entrar nesse mecanismo de defesa da síndrome da rejeição. O que acontece? Se, por exemplo, sua mãe estava grávida e ela descobriu a gravidez. E não era uma gravidez desejada porque ela passava num momento por problemas financeiros, porque o relacionamento dela com o papai não estava bom, enfim, por N motivos. E isso ficou nas suas células, na sua formação como uma rejeição. Isso pode levar você a ter doenças psicossomáticas, como por exemplo um problema cardíaco, asma, alergias, doenças autoimunes, enfim. Cada pessoa pode se manifestar de uma forma, principalmente a depender de que estágio da sua formação embrionária estava quando você observou e sentiu isso. E são questões que a gente leva para o resto da vida, pessoal. É muito complicado. E sempre vai levar para dois extremos. Ou você vai se apegar demais à pessoa e vai achar que essa pessoa é o Deus da sua vida, ou você não vai se apegar de jeito nenhum, você vai evitar se apegar, porque de qualquer maneira você vai sofrer. A ideia é essa sempre. Não, eu vou sofrer, não, outro relacionamento não, porque eu não aguento mais sofrer. Enfim, é uma tormenta. Existe também uma questão que gera sentimentos de rejeição. Por exemplo, é quando o pai e a mãe se separam, que a criança ou o pai fica no meio desse tiroteio cruzado, né? E um pai ou uma mãe começa a condenar o par, né? O antigo par. E fala, porque seu pai não presta mesmo, porque aquela sua mãe é isso, aquilo outro, porque nunca prestou. Acontece que a criança, ela é 50% pai e 50% mãe. Se você condena para eles, ou pai ou a mãe, qualquer uma das partes, você está condenando uma parte dele, você está condenando metade dele. E isso gera também essa questão da rejeição. Não, minha mãe me ama, mas só um pouquinho. Não me ama completamente. Por quê? Porque você condena o pai, ou vice-versa. Então, são questões inconscientes, são questões que parecem inofensivas, mas moldam a personalidade de uma pessoa para o resto da vida. Um exemplo do cinema muito interessante de rejeição é o filme do Coringa. Todo mundo já comentou e falou e viu, mas eu vou trazer novamente. O Coringa foi rejeitado de todas as partes, ele não se sentiu amado e ele desenvolveu um transtorno de personalidade de psicopatia. Não conseguia mais se apegar a ninguém. Esse é o extremo do mais grave do que pode acontecer, mas pode gerar também vários outros transtornos psicológicos, então é um tema muito sério que deve ser olhado com muito carinho e respeito. Bom, geralmente a pessoa não consegue se livrar disso sozinho. Não é um sentimento que você pensa assim, vou meditar e vou me livrar disso. Não, é profundo. Às vezes é bioquímico, está na camada celular de suas células, lá do início da formação. E você precisa de terapias profundas também para poder se livrar disso.
A constelação familiar sistêmica é maravilhosa porque ela permite que você veja, traga para a consciência, ressignifique e saia da criança ferida, porque este trauma gera uma criança ferida e essa criança vai querer te acompanhar birrenta, com suas dores, para o resto da vida. Até que você, adulto, possa olhar para essa questão conscientemente, perceber os fatores da vida, olhar com uma consciência ampla, perdoar se for necessário, se colocar no seu lugar e possa fazer com que todo esse movimento te liberte para você ser o adulto que você já tinha que ser, no caso, né? Porque a gente fica realmente parada nessa dor, nessa criança emocional ferida. Então, para ressignificar essa questão, tudo começa no autoconhecimento, perceber que você passou por um momento assim, que te gerou um trauma. O autoacolhimento, de se acolher, de se dar o que você não recebeu da vida. Então, se você recebeu a vida, isso já é um presente gigantesco. Você tem que ter noção de que isso é um presente e que é o presente mais importante no momento, porque sem a vida você não existiria. Então, o que você não recebeu dos seus pais, tudo bem, você tem a vida e você pode, através dela, se dar. Então, se é carinho, se dê carinho. Se é cuidado, se dê cuidado. Se é um mimo, se dê um mimo. Enfim, se permita. Se você quer se sentir hoje uma criança, seja essa criança, mas amanhã volte a ser o adulto. Se dê lugar, se acolha. Imagine, um exercício muito bom que a gente faz é o do autoacolhimento. Se você em processo meditativo, se imaginar acolhendo aquela criança que está magoada, aquela criança que está ferida, aquela criança que se sente só, abandonada. Você dá a mão para ela e mostra para ela que você vai estar sempre aqui, que agora tem um adulto que está tomando conta dessas questões e que ela não precisa mais se preocupar, ela pode ser só a criança que ela é. E esse exercício imaginativo, essa meditação, realmente faz um efeito de você acolher essa criança e poder, enfim, se expressar como um adulto na vida. Outra questão importante a saber é que você tem uma ferida. Se você passou por esse trauma, existe uma ferida aí profunda na sua alma. E essa ferida, ela necessita de atenção, porque volta e meia você pode ficar em tristeza, melancolia, se sentir ansioso, depressivo, com insônia, enfim, todos esses sintomas. Mas você sabe de onde veio, você sabe a raiz, você sabe para onde você tem que olhar, você sabe já como se acolher, você sabe que você é capaz de passar por essa fase, que é só uma fase e que tem porquê, mas que você tem uma força interior que vai te levar a sair dessa situação, desse problema. Você tem que passar a acreditar mais em você, acreditar que você é capaz. E isso é um processo, não é uma questão que vai acontecer de uma noite para o dia, sabe? Por isso que é tão importante o acompanhamento terapêutico. E outra questão é que, quando você é rejeitado, você perde a fé em Deus, você perde a fé em Jesus, você perde a fé nas pessoas, na humanidade, enfim, você perde sua fé. E restaurar essa fé, recuperar essa fé, fazer uma aliança com o divino, entregar a sua vida para um cuidado de uma inteligência maior, que sabe de todas as coisas antes de você, isso vai fazer com que você sinta acolhimento em algum lugar. Esse acolhimento que tanto falta, esse amor, esse aconchego, essa paz, você vai encontrar no divino, você vai encontrar em Deus, em Jesus. E é importante que você reate esse laço e dê uma confiança e saiba que ele nunca te abandonou. Às vezes a gente abandona, mas ele nunca nos abandona. Então a gente nunca realmente ficou só. Tá? E assim, outra questão é o medo da solidão. É muito complicado e geralmente quem é rejeitado, pode reparar aí, se você foi rejeitado, geralmente passa por um momento de solidão na vida, ou vários momentos de solidão na vida, para aprender a ser inteiro mesmo,
sabe? Para quando chegar num relacionamento, não chegar com aquela ansiedade de ser amado, de ser cuidado, como se faltasse um pedaço da pessoa. Não. Você precisa aprender a ser íntegra, precisa entender que você é uma pessoa íntegra, que você é uma pessoa merecedora, que você é digna, para então você poder entrar em uma nova relação, e geralmente a vida dá esse presente para a gente. E existem várias ferramentas terapêuticas que podem ajudar a você, mas uma coisa que uma mestra minha fala, o que ela tem completa razão, é que a verdade cura, transforma e liberta. Então, a primeira coisa para você ressignificar a questão da rejeição é você ter coragem de olhar para isso. Você ter força para poder, com a verdade, com a consciência, traçar uma nova vida para você. Tá bom? Eu agradeço vocês que estão acompanhando aqui. Qualquer dúvida, gente, deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo. Vamos criar um diálogo, vamos falar mais sobre isso. Eu acredito que não é um sentimento que só eu vivenciei, que muitas pessoas também passam por isso e não sabem como lidar, não sabem o que fazer para melhorar a sua vida. E então, o diálogo é uma base importante para que a gente possa iniciar essa mudança, tá bom? Um beijo e até a próxima.